Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 50, 51, 52 e 53 do livro do profeta Isaías. Lembrando sempre para os irmãos que nós estamos utilizando a versão Almeida Revista e atualizada. Vamos lá então para a nossa jornada? Capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de seu divórcio de tua mãe? E quem a tem repudiado? Qual dos meus credores é aquele que vos tenha vendido? Eis que por vossas iniquidades fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões a vossa mãe é rejeitada. Por esta razão, quando eu vim, não havia nenhum homem. Quando eu chamei, não havia ninguém para responder. Esta é a minha mão encurtada. Está minha mão encurtada de alguma forma para não redimir? Eu não tenho eu poder para livrar? Eis a minha repreensão. Eu seco o mar. Eu faço de rios um deserto. Seus peixes cheiram mal, porquanto não há água e morrem de sede. Eu visto os céus com escuridão e faço da vestimenta de pano de saco suas cobertas. O Senhor Deus me tem dado uma língua do instruído, a fim que eu deva saber como dizer uma palavra adequada para aquele que está cansado. Ele me acorda de manhã após manhã, ele me desperta o ouvido para ouvir como um erudito. O Senhor Deus me tem aberto o ouvido, e eu não fui rebelde e nem retrocedi. Eu dei as minhas costas para os golpeadores e as minhas bochechas para aqueles que arrancaram o cabelo, e não escondi a minha face da vergonha e das cusparadas. Porquanto o Senhor Deus me ajudará, porquanto eu não serei confundido. Por consequente, eu tenho disposto a minha face como uma pederneira, e eu sei que não serei envergonhado. Aquele que me justifica está próximo. Quem contenderá comigo? Apresentam-se juntos. E quem é o meu adversário? Deixe-se aproximar de mim. Eis que o Senhor me ajudará. Quem é aquele que me condenará? Veja, eles todos tornar-se-ão velhos como a roupa, e a traça devorará inteiramente. Quem é entre vós que teme ao Senhor, que observa a voz do teu servo, que anda nas trevas e não tem luz? Deixai-o confiar no nome do Senhor e permanecer no seu Deus. Eis que todos vós acendeis um fogo e circuncidais, e estorno vozes para vós em faíscas. Andai na luz de vosso fogo e nas faíscas que vos tendes estendido. Isto vos tereis a minha mão, vós vos deitareis em tristeza. Né, irmãos? Então, é mais uma palavra aqui de exortação e de repreensão, né? Porque o povo de Israel tinha transgredido contra o Senhor. Todavia, se eles se arrependessem, havia redenção, porque o braço do Senhor não está encolhido para não redimir, e a sua mão também não está retida para não poder salvar. Capítulo 51. Escutai-me, vós, e seguis a justiça, vós que buscais ao Senhor. Olhais para a rocha de onde sois talhados, e para o buraco da mina de onde vós sois extraídos. Olhai Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele estava sozinho quando eu chamei, e abençoei e o multipliquei, porque o Senhor consolará Sião, ele consolará todos os lugares abandonados, e ele fará o seu deserto semelhante ao Éden, e o deserto dela semelhante ao jardim do Senhor. Alegria e júbilo serão encontrados nela, ação de graças e voz de melodia. Escutem-me, povo meu, e me dê ouvidos, ó minha nação, porque uma lei se originará de mim, e eu farei meu julgamento permanecer para a luz dos povos. Minha justiça está próxima, a minha salvação é vinda. Os meus braços julgarão os povos, e as ilhas esperarão em mim, e em meu braço confiarão. Erguei os vossos olhos aos céus, e considerai a terra abaixo, porque os céus irão desaparecer como a fumaça, e a terra tornar-se-á velha como a roupa. Aqueles que habitam nela morrerão, e todo semelhante, porém,
e todo semelhante, porém a minha salvação será para sempre, e a minha justiça não será abolida. Escutai-me, vós que conheceis a retidão, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais vós a desonra dos homens, e nem estejais vós com medo das injúrias deles, porque a traça os devorará inteiramente como uma roupa, e o verme os comerá como lã. Minha justiça, porém, será para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, ganhe força, o braço do Senhor, desperta como nos dias das antigas e nas gerações dos tempos antigos. Não és tu aquele que cortou a Raabe e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que tem secado o mar e as águas do grande abismo, que tem feito das profundezas do mar um caminho para os resgatados atravessarem? Porquanto os redimidos do Senhor retornarão e virão com gritos de júbilo para Sião, e eterna alegria será sobre as suas cabeças. Eles obterão júbilo de alegria, e a tristeza e o pranto fugirão. Eu mesmo sou aquele que vos consola. Quem és tu para que tenhas medo de um homem que morrerá, e do filho do homem, o qual será feito como erva? Esqueceste do Senhor, o teu Criador, que tens estendido os céus e pôs os alicerces da terra, e tens sentido medo continuamente, todo dia, por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse, portanto, para os destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado e o cativo apressa-se para ser solto, para que não venha morrer na cova, o pão venha lhe faltar. Porém eu, Senhor teu Deus, que dividi o mar e cujas ondas rugiram, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Eu tenho colocado minhas palavras em tua boca e tenho coberto de ti a sombra da minha mão, para que eu possa estabelecer os céus e pôr os alicerces da terra, e dizer a Sião: tu és o meu povo. Então, uma promessa aqui, irmãos, de livramento do cativeiro babilônico, né? E Deus traz à memória que assim como ele abriu o mar e fez grandes prodígios, ele também libertaria o seu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que tem bebido da mão do Senhor e da taça da sua fúria. Tu tens bebido os sedimentos presentes na taça estonteante e esvaziastes. Não há ninguém para guiá-los dentre de todos os filhos a quem ela te tem dado a luz. Não existe qualquer que a tome pela mão de todos os filhos que ela tem criado até a idade adulta. Essas duas coisas são vindas de ti. Quem estará triste por ti? Desolação e destruição, e a fome e a espada. Por meio de ti eu consolar-te? Teus filhos têm desfalecido, e eles estão deitados no chão, nas áreas mais importantes de todas as ruas, como um antílope em uma rede. Eles estão repletos da fúria do Senhor e da repreensão de Deus. Porquanto ouve agora isto, tu, afligido e bêbado, mas não de vinho. Assim diz o teu Deus, o Senhor, o Deus que pleiteia a causa do povo: eis que eu tenho retirado da tua mão a taça estuante e os sedimentos presentes da taça da minha fúria. Tu não mais a beberás novamente, porém eu colocarei na mão daqueles que te afligem, os quais têm dito a tua alma: curvem-se para que nós possamos passar. Tu tens deitado o teu corpo no chão e na rua, para que passe por cima. O capítulo 52 segue aí, entendeu? A sequência do capítulo 51. Desperta, desperta, vestes de poder, ó Sião. Veste tuas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa, porque daqui em diante não mais haverá de entrar incircunciso e impuro em ti. Sacode-te mesmo do pó e sobe e assenta, ó Jerusalém. Afrouxa sobre si mesmo os grilhões do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: vós tendes os vendido por nada e sereis redimidos sem dinheiro, porque assim diz o Senhor: o meu povo desceu antigamente em direção ao Egito, para estar por lá, para estada temporária lá, e os assírios oprimiram sem causa. Porquanto eu tenho o que eu tenho aqui, diz o Senhor, para o meu povo ser levado por nada, aqueles que os governam e fazem gemer, diz o Senhor: o meu nome continuamente todo dia é blasfemado, porquanto o meu povo saberá o meu nome, porquanto eles saberão aquele dia que sou eu que fala. Eis que nisto eu estou.
como lindos sobre os montes, são daqueles que trazem as boas novas, que anunciam e traz boas notícias do bem, que anuncia a salvação e diz a Sião: o teu Deus reina, que teus vigias erguerão a voz e com a voz juntamente eles cantarão, porque eles verão olho a olho quando o Senhor trouxer novamente Sião. Irrompei com alegria, cantai juntamente vós, lugares abandonados de Jerusalém, porque o Senhor vos tem confortado, o seu povo, ele tem redimido Jerusalém. O Senhor tem desnudado o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação proveniente de Deus. Para ti, parte vós, sai-vos dali, não toqueis coisa impura, sai-vos do meio dela, estáis limpos, e que os carregam os vasos do Senhor, porquanto vós não saireis com pressa, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo comportar-se-á prudentemente, ele será exaltado e enaltecido, e será muito elevado, como muitos que estavam espantados por causa de ti. O seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro homem, e o seu aspecto mais do que qualquer filho dos homens. Então ele irá espargiar as nações, e os reis irão fechar as bocas perante ele, porque aquilo que não tinha sido contado, eles mesmos verão, e daquilo que eles mesmos não tinham ouvido, eles ponderarão a respeito. Quem tem acreditado em nosso relato, e a quem foi estendido o braço do Senhor, porquanto ele crescerá diante dele como uma terra planta, como uma raiz de terra seca, que não tem forma nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que pudéssemos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele as nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós não fizemos causa alguma dele. Certamente ele suportou as nossas dores e carregou as nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos seus açoites que nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo ele foi chagado. Ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico, em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, e nem engano algum se achou em sua boca. Contudo, agradou o Senhor feri-lo e o submeteu ao padecimento. Quando tu vieres a fazer a alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência, e ele prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho da sua alma, e estará satisfeito pelo conhecimento do justo. O servo justificará a muitos, porque ele carregará a iniquidade deles. Porquanto eu direi para ele uma porção como grande, e ele dividirá o despojo como forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte. Ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Então, irmãos, no capítulo 52, do versículo 13 até o final do capítulo 53, nós temos aqui uma das mais sublimes profecias messiânicas. Foi uma antevisão do Calvário. O profeta teve essa revelação do Calvário cerca de 700 anos antes de tudo acontecer. Então, fica aqui claro, a palavra de Deus, a clareza da revelação escrita, uma profecia messiânica muito maravilhosa, falando do sacrifício eterno e redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Nós continuamos aí, pedindo para os irmãos que
né? Deixe o seu like para que o YouTube considere relevante o conteúdo, né? Que os irmãos possam nos seguir aí nas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Possa também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e ouvir a palavra de Deus. E claro, evidente, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.